Nesse vídeo eu quero provar que em todo retângulo as diagonais são congruentes e também quero provar que se um paralelogramo tiver diagonais congruentes, então ele vai ser com certeza um retângulo. Lembrando que o retângulo é um paralelogramo com 4 ângulos retos. Então vamos lá, eu quero provar que essa diagonal AD tem a mesma medida que a diagonal BC. Então para fazer isso, nós vamos olhar aqui, vamos dar nomes aos bois. Se esse lado AC tem medida A, o lado BD tem medida A. Se o lado AB tem medida B, o lado CD tem medida B também. Então, se você olhar aqui para o triângulo CBD, o que nós temos aqui? Nós temos um lado com medida B, um ângulo de 90 graus e do lado, o lado com medida A, certo? Um ângulo de 90 graus entre um lado com medida B e um lado com medida A. Se você olhar aqui para o triângulo, ADC, você vai ter exatamente esse mesmo trio. Você vai ter um ângulo de 90 graus situado entre um lado com medida A e um lado com medida B. Então, você pode afirmar pelo caso lado, ângulo, lado, você tem esse trio que é igual nos dois triângulos, o lado com medida A, o ângulo de 90 graus e o lado com medida B, você tem isso nos dois triângulos. Então, você pode afirmar que os dois triângulos são congruentes. O triângulo ACD é congruente ao triângulo CBD. Se eles são congruentes, os lados correspondentes têm a mesma medida. Então, esse lado CB, que é oposto ao ângulo de 90 graus no triângulo CBD, vai ter a mesma medida que esse lado AD, que é oposto ao ângulo de 90 graus no triângulo ACD. Então, era isso que nós queríamos provar, que o segmento CB tem a mesma medida que o segmento AD. As diagonais têm a mesma medida. Então, em todo retângulo, as diagonais são congruentes. Agora, vamos supor que eu tenho um paralelogramo e eu sei que as diagonais são congruentes. Eu quero provar que esse paralelogramo com certeza é um retângulo. Então, eu vou fazer aqui... eu tenho duas diagonais congruentes. Eu quero provar que esse quadrilátero aqui, esse paralelogramo aqui, vai ser com certeza um retângulo. Então, eu vou chamar de A, B, C, D. Então, eu sei que as diagonais são congruentes, eu sei que o quadrilátero é um paralelogramo e eu quero provar que ele é um retângulo. Aqui eu tinha o contrário, certo? Eu sabia que eu tinha um retângulo e eu queria provar que as diagonais eram congruentes. Aqui eu sei que as diagonais são congruentes, eu sei que eu tenho um paralelogramo e eu quero provar que ele é um retângulo. Então, vamos lá, como é que nós podemos fazer? Bom, lembre-se que num paralelogramo, ângulos adjacentes são suplementares, ou seja, se eu somar, por exemplo, esse ângulo B aqui com esse ângulo D, eu vou obter 180 graus. Isso vem diretamente das retas transversais cortando retas paralelas. Eu tenho duas retas paralelas aqui e uma reta transversal cortando essas duas paralelas, então os ângulos, acho que são colaterais internos, são suplementares. Se eu somar, fecha 180 graus. Então, vamos analisar agora. Eu vou separar aqui para não ficar confuso, como talvez tenha ficado ali em cima. Então, vou separar o triângulo ABD. Esse é o triângulo ABD. Aqui eu tenho o ângulo B, certo? E lembre-se, se essa medida aqui é A, como é um paralelogramo, a medida oposta também vai ser A. E se essa medida aqui em cima é B, a medida aqui embaixo também vai ser B. Então, essa medida aqui é B, essa medida é A. E agora vamos fazer o outro triângulo, o triângulo CBD. Então, o triângulo CDB. Aqui está o ângulo D. Esse lado tem medida A, esse lado tem medida B.
E nós sabemos que os segmentos AD e BC têm a mesma medida, certo? Eu sei que as diagonais são congruentes, então vamos supor que tem medida C, então o segmento BC também vai ter medida C, porque as diagonais AD e BC têm a mesma medida. Bom, observe que esses dois triângulos aqui têm exatamente as mesmas medidas nos lados. Lado C, lado C, lado A, lado B e lado B. Então, esses dois triângulos são congruentes. Eles vão ter ângulos iguais também. Então, eu posso afirmar que esse ângulo B vai ser igual a esse ângulo D aqui, porque eles são opostos ao maior lado do triângulo. São ângulos correspondentes em triângulos congruentes. Bom, eu vi que esse ângulo B somado com o ângulo D vai dar 180 graus. E eu vi também que o ângulo B é igual ao ângulo D. Então, se eu tenho dois ângulos iguais que somados dão 180 graus, só pode ser que esses dois ângulos são ângulos de 90 graus. É a única possibilidade quando dois ângulos iguais fecham 180, é porque os dois ângulos aqui são 90 graus. E aplicando a mesma lógica de que os ângulos adjacentes num paralelogramo são suplementares, esse ângulo vai ser 90 graus, porque eu tenho que somar esse ângulo com esse e obter 180. E esse ângulo aqui também vai ser 90 graus, porque eu tenho que somar esse com esse e obter 180. E era justamente isso que eu queria provar. Eu queria provar que esse paralelogramo aqui seria um retângulo. Ele vai ter 4 ângulos retos. Então, eu posso escrever da seguinte maneira. Eu posso escrever assim, um paralelogramo é um retângulo, se e somente se as diagonais são congruentes. Por quê? Porque eu provei que quando um paralelogramo é um retângulo, as diagonais são congruentes. E eu provei também no sentido contrário, que se eu tenho um paralelogramo e as diagonais são congruentes, então ele é um retângulo com certeza. Por isso que nós escrevemos esse C e somente C, cujo símbolo é uma flecha de duplo sentido, porque eu tenho tanto a afirmação como a sua recíproca verdadeiras, certo? Então era isso por esse vídeo, espero que você tenha entendido e até o próximo.